Sim, aquilo basicamente pode estimar uma conta, fazer uma conta estimando de acordo com os rendimentos de remunerações da administração pública. Nós tínhamos basicamente cerca de 300 milhões de euros de remunerações, de custos com a administração pública. 2% de 300 milhões de euros seriam basicamente menos de 10 milhões, 7 milhões, 8 milhões, basicamente. Agora, a questão é... Por aí não é assim um valor muito... Não, mas do ponto de vista daquilo, mas eram meios financeiros entregues às populações, às famílias, às pessoas, e são meios financeiros significativos. Naturalmente não são meios colossais, até porque, por exemplo, a subsídio de insularidade aqui é 2%, mas no caso dos Açores são 5%. Portanto, é uma diferença significativa. Sabes que eu tinha a ideia dos 10% aqui, ou será que Não, 10% era 15% do Porto. Era 15%, não, mas eu por acaso estive a ler duas coisas. Uma era, os que estavam destacados, os serviços que eram autónomos, que ainda dependiam da administração central, 15%. Os daqui, os funcionários públicos da administração local e regional, eu li em 2008, quando foi feita coisa que eram 10. É 2%. 2%. Era que eu por acaso tinha ideia. 2%. Mas os Açores, 5%. Os Açores têm. É mais. 5%. De qualquer maneira, independentemente dos valores que nós estamos a discutir, nós estamos a falar de uma ajuda suplementar importante para as famílias. Isso é relevante. Aliás, este tema do subsídio de insularidade não é um tema novo, nem sequer é um tema, contrariamente ao que se possa pensar, um tema conquistado pela autonomia. O tema da subsídio de insularidade foi um tema que nasceu com o Salazar para compensar os portugueses que viviam em Santa Maria, nos Açores. E, portanto, a origem do subsídio de insularidade está exatamente aí. Naturalmente, com a autonomia, estas questões foram tomando outro peso, fomos tomando consciência que a Madeira tem problemas estruturais graves, e esses problemas estruturais graves deveria levar a um pacote, digamos assim, de condições que permitisse compensar esta distância que nós temos dos centros de decisão e o facto de estarmos no meio do Atlântico. Portanto, esta era a questão fundamental. Ou seja, a ultraperiferia é um conceito que permitiu e tem permitido, infelizmente com o plano de ajustamento económico e financeiro e com esta dívida colossal que isto acabou, mas tinha permitido que os madeirenses tivessem compensações para estarem ao nível daquilo que se passa com os portugueses do continente, ou seja, para poderem ter o mesmo nível de vida que aqueles portugueses do continente. Ora, o subsídio de insularidade caiu pela primeira vez com o plano de ajustamento económico e financeiro, o Governo retirou esse subsídio de insularidade. Recentemente houve uma proposta, o próprio Partido Socialista já fez uma proposta para que esse subsídio fosse entregue, o PSD votou contra e diz que em 2015 entregará. Repare, desde logo começa aqui uma falácia enorme, porque a proposta que veio à discussão no Parlamento Regional é um decreto legislativo regional. Como sabem, há uma questão na legislação, no processo legislativo, que é aquilo que se chama como a lei travão. Aquele projeto, se fosse aprovado, não poderia nunca entrar em vigor em 2014. Portanto, só entraria em 2015. Portanto, o Governo Regional a dizer que não aprova este processo porque vai fazê-lo em 2015 é uma falácia, porque se aprovasse este processo, estava garantido para 2015. E, portanto, não havia dúvidas sobre isso. Ou seja, há outra vez aqui uma tentativa de tirar areia para os olhos das pessoas, dos madeirenses, de que afinal vão repor se as coisas estiverem melhores, etc. Eu acho que os madeirenses estão a sofrer, enfim, um processo brutal decorrente com este plano de ajustamento económico financeiro, como já falámos, e os custos da ultraperiferia que nós temos e que são reais, existem, os custos de estarmos distantes, penso que todos compreendem isso, todos os madeirenses compreendem isso, seja nos custos de transporte, seja na dificuldade que nós temos em ter muitas vezes pessoal especializado na Madeira, enfim, há um conjunto de coisas que nós sentimos todos os dias. Essa compensação que nós tínhamos deixamos de ter, e não foi só apenas no subsídio de insularidade. Deixámos de ter, por exemplo, na gasolina. Nós tínhamos, como sabem, a possibilidade de termos um diferencial relativamente ao plano nacional daquilo que era o imposto sobre os produtos petrolíferos. Esse diferencial já não existe. O diferencial era de 30%. Era 30%, portanto, sobre o imposto sobre produtos petrolíferos. Esse diferencial já não existe e, portanto, nós também, nesta matéria, também estamos a pagar bastante e estamos a pagar mais. Aliás, o que não deixa de ser caricato em alguns casos, por exemplo, o imposto sobre os produtos petrolíferos foi uma tentativa de ultrapassar a questão que foi negociada entre o Governo da Madeira e o Governo da República de que havia que pagar as PPPs, que aliás é um outro escândalo madeirense, um escândalo muito maior do que o escândalo nacional. Tínhamos que pagar as PPPs, mas então como se lembraram que não era possível meter portagens, não era possível meter portagens, que era um investimento grande e portanto não fazia sentido, então aumentaram o imposto sobre a gasolina,
sobre os produtos petrolíferos. Ora, mas não deixa de ser caricato que o Porto Santo não tem uma única via rápida. Está a pagar um imposto sobre essa gasolina, e a gasolina é mais cara, neste caso, do país. Faz sentido, quer dizer, são os porto-santenses a pagar uma situação que não têm sequer acesso, não têm indireto. Portanto, há aqui um conjunto de barbaridades, do meu ponto de vista, que foram feitas e que colocaram em causa, de facto, esta componente muito importante para mim, que era, enquanto madeirenses, nós sermos compensados com um conjunto de figuras que permitiria manter o nosso nível de vida, pelo menos ao nível nacional. Doutor, no caso do subsídio da insularidade, 10 milhões de euros foi o valor que referi. O valor do corte, o Governo certamente tem onde cortar estes 10 milhões de euros que não no bolso dos... Muitos, aliás, há duas notícias, uma delas hoje e outra que foi mais há 3 ou 4 dias, que aliás foi uma proposta do Partido Socialista, uma iniciativa do Partido Socialista. A de hoje tem a ver com a circunstância dos madeirenses pagarem agora aquilo que foram as dívidas feitas pela Associação de Futebol da Madeira. Nós não temos nada contra, naturalmente, as questões do futebol, são sempre muito sensíveis do ponto de vista político, sempre que se fala do futebol, mas isto serve sobretudo para que as pessoas percebam que os madeirenses, no passado, o Governo dizia, bom, nós estamos à vontade, porque estes avalos que estamos a dar a estas instituições, sejam o futebol, sejam outras, são avalos que não são dívida da Madeira, porque as entidades vão pagar. A verdade é que estas entidades estão aqui todas como um castelo de cartas, todas as entidades públicas que tiveram intervenção pública, estão aqui todas como um castelo de cartas, e quem está a ficar com as dívidas são os madeirenses, porque os avalos, naturalmente, depois têm que ser, obviamente, executados, e portanto são os madeirenses que estão a pagar estas dívidas todas. E portanto, isto é um exemplo do dinheiro mal gasto e de onde se podia utilizar esse dinheiro. Mas há outro, e se calhar isto mais importante. O Partido Socialista fez um relatório sombra sobre as parcerias público-privadas, um relatório que demonstrou que não só estes concursos aumentaram 400 milhões, estes contratos aumentaram 400 milhões desde que foram assinados até hoje, como se houvesse a poupança que o Governo anda a prometer desde há 2 anos e meio esta parte, desde que assinou o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, uma poupança igual àquela que já se fez no Plano Nacional, que foi 30% do montante global das PPPs, nós reduzíamos a despesa da Madeira em 780 milhões de euros. Esta é que é a questão de fundo, nós estamos a falar de 10 milhões de euros. Nós, se fizéssemos isto, reduzíamos 780 milhões de euros na despesa da região autónoma da Madeira. Isto é, de facto, um valor colossal. Este valor é exatamente o mesmo valor, ou quase o mesmo valor, de todo o montante financeiro dos fundos europeus que nós vamos receber entre 2014 e 2020. E, portanto, há aqui margem de manobra do Governo, se tivesse opções diferentes, se fizesse, obviamente, iniciativas de opções diferentes e permitiria, naturalmente, compensar o subsídio de insularidade. E, portanto, o que eu acho é que existe, de facto, uma política de saneamento das contas públicas regionais. É bom lembrar que esse saneamento das contas públicas regionais, ou essa desordem nas contas regionais, para usar uma expressão que as pessoas percebem, não foi responsabilidade dos madeirenses, foi responsabilidade dos governantes do PSD que lá estão ainda, e são esses governantes, curiosamente, que acenam com uma solução, e a solução passa por tirar o dinheiro dos bolsos dos madeirenses para pagar o que eles não tiveram culpa de fazer. E, portanto, nós temos aqui um problema muito sério, um problema em que, e nós estamos a falar de subsídio de insularidade, mas há talvez questões mais relevantes. Eu vou lembrar, por exemplo, a questão da diferencial de impostos. O diferencial de impostos que nós tínhamos, de 30%, e aí vale muito mais, é muito mais significativo o valor desse diferencial. E porquê que esse diferencial existe? Esse diferencial está na Constituição e está no Estatuto Político Administrativo. Não apareceu lá por acaso. Apareceu porque houve um estudo relativo sobre a vida na Madeira e nos Açores comparativamente com o continente, e percebeu-se que era indispensável oferecer este instrumento aos governos regionais para que lhes permitisse compensar o esforço, em termos de esforço fiscal, reduzindo naturalmente o esforço fiscal das famílias e das empresas, de maneira a poder igualar o nosso poder de compra, etc. E o que é que se passa hoje? O que se passa hoje é que, na prática, como nós temos os mesmos impostos do que se passa no Plano Nacional, o que se pode concluir é que nós temos 30% a mais de carga fiscal que o Plano Nacional, não é? Ou seja, se a decisão para reduzir, para termos esse diferencial de 30% era bom, então os madeirenses e os açorianos precisam deste diferencial de 30% para poder compensar o seu custo de vida, se nós passamos a estar igual, então nós temos impostos de 30% superiores ao Plano Nacional. E isto é que é a evidência. Os madeirenses estão a pagar 30% a mais de impostos do que se paga no Plano Nacional. E é só os madeirenses, porque os açorianos não estão a pagar estes impostos tão elevados. Os açorianos, neste momento, já falámos aqui, mas do ponto de vista fiscal, têm uma competitividade fiscal completamente diferente. Conseguiram manter as diferenciações do ponto de vista
dos impostos IVA, IRC, IRS, ISP, etc., conseguiram mantê-lo até ao limite. E só com a alteração das eleições regionais que o PSD aprovou, agora, em que baixou o diferencial de 30% para 20%, é que foram obrigados a meter os 20%. Mas repare, mesmo assim, o madeirense hoje, eu já disse isto aqui, o madeirense hoje, em termos de IRS, paga em média 10 vezes mais do que paga um açoriano em termos de IRS. E isso é, de facto, uma diferença colossal. E isto significa, de facto, o fim das conquistas de compensação de custos de insularidade que nós conseguimos ao longo dos anos. E, para mim, é, de facto, um dos problemas mais sérios hoje da região autónoma da Madeira, que é conseguir encontrar instrumentos novos, ou mesmo os instrumentos que já existem, para de alguma forma, não digo convencer, mas para alertar a República de que os madeirenses precisam continuar a recuperar esses instrumentos de compensação dos custos de insularidade, porque eles existem, os custos existem. Quando se fala no aumento no preço elevado dos custos de transporte, não é brincadeira nenhuma. Nós sabemos perfeitamente que para trazer uma mercadoria para a Madeira, para vir para a Madeira, são mercadorias para vir para a Madeira, trazer mercadorias... Sim, pode ser crescer à vontade, mas 15 ou 20% do que se passa nos outros planos. E, portanto, nós temos este fator que tem que ser compensado. E a questão, o que é que se fazia antes? Mantínhamos sempre o IVA como diferencial de 30% e dizia-se, bom, este IVA existe aqui por causa da questão dos transportes. Na verdade, já agora que se está a falar disto, na verdade nunca foi assim. Porque, infelizmente, o que acontecia é que este diferencial fiscal era internalizado pelas empresas. As empresas acabavam de ficar e isso não se repercutia no poder de compra das pessoas. Mas nessa altura não era muito relevante porque, de facto, os rendimentos das pessoas eram mais elevados e aí estavam compensados. Mas este tipo de abordagens, hoje em dia, não se pode ter nenhum governante hoje, qualquer que seja o partido que hoje chegou ao governo, com as limitações que estão impostas e com o plano de ajustamento económico e financeiro que este governo assinou, retirou a margem de manobra para podermos discutir estes assuntos e para podermos oferecer aos madeirenses, que é isso, é para isso que servem os governantes e o governo é eleito para defender o seu povo, para defender os seus eleitores. E, portanto, nenhum governante hoje, com as condições que tem a possibilidade de oferecer este tipo de situações que são absolutamente essenciais, do meu ponto de vista. Doutora Filipa Fernandes, o madeirense paga mais impostos, recebe menos dinheiro e quando vai para o mercado também paga mais por aquilo que consome. Ninguém se pode admirar que a economia madeirense esteja num verdadeiro sufoco. De facto, aqui em termos de poder de compra, que é disso que se está a falar, de facto havia uma data de instrumentos, o diferencial do IVA, a diferenciação no IRS e no IRC, o subsídio de insularidade para os funcionários públicos, que aqui era só para os funcionários públicos, o imposto, o Carlos aqui falou sobre o combustível, portanto havia uma data de instrumentos que serviam para atenuar e de certa maneira atenuar no fundo estes custos de insularidade. E os custos de insularidade, basicamente, muito deste custo tem a ver com o custo do transporte, de facto. Nós importamos quase tudo e tudo tem a componente de transporte, que ainda por cima temos um transporte caro. Que ainda por cima ainda temos. E de facto, tudo isto, há 2 anos, de facto, quando se com a política de austeridade e com o plano de ajustamento, em que muitos destes instrumentos que nós tínhamos desapareceram, de facto, não haja dúvida que o madeirense perdeu completamente, relativamente mesmo ao continental, tem um poder de compra bastante inferior, devido a todas estas medidas que deixaram de existir de compensação. E se nós pensarmos, mesmo em termos das empresas e do escoamento e do funcionamento das empresas, enquanto que poderemos falar que no continente as pessoas de facto podem se virar um pouco mais para as empresas, para a exportação, até isso é mais fácil. Nós aqui estamos muito limitados de facto ao mercado interno. Portanto, quando se fala da importância do consumo interno, mesmo a nível nacional, eu acho que a nível das regiões ainda tem mais importância. Portanto, daí é muito importante, quando se está a falar aqui neste subsídio de insularidade, tudo o que ajude a manter de certa maneira, e nós sabemos o peso que os funcionários públicos têm, porque se pensarmos quase 30% da população ativa, se calhar depende de uma forma direta ou indireta do funcionalismo público. De facto, portanto, é uma percentagem grande, digamos, da população ativa. Tudo o que a gente puder contribuir para manter salários, isto é, manter, e mesmo assim não se está a manter, porque mesmo com esta queda toda, mesmo que mantivessem em termos absolutos os salários, mesmo que se mantivessem, já estavam a perder por via da inflação e por via de todos estes instrumentos que desapareceram. Portanto, de facto, nós neste momento, se medirmos em termos de poder de compra, se calhar estamos a falar em diferenciais, no caso até dos funcionários públicos, que além deste subsídio de insularidade desapareceu, tiveram os cortes
do Orçamento Geral do Estado normal, estamos a falar às vezes de quedas de 30% a 40% no poder de compra. Ora, isto é arrasador. Num espaço de 2 ou 3 anos. Estamos a falar de facto que já não acomoda. É o que eu digo, uma pessoa aguenta 10, 15, olha, deixa de comprar, vai menos, se calhar, não vai aos restaurantes, corta em roupas, corta... Agora, quando estamos a falar, de facto, já estamos a entrar nos gastos diários das pessoas e é por isso, de facto, há muitas pessoas que já estamos a falar aqui na prestação da casa, e isto, de facto, foi brutal. Os Açores, de facto, conseguiram, porque tinham uma folga maior, conseguiram, de facto, manter a redução, de facto, dos 20%, porque houve esta alteração em termos tiveram que reduzir de 30 para 20, mas mantém esta redução em termos do IVA, conseguiram complementar este ano, mesmo com os cortes, até tentaram, com os cortes do Orçamento Geral do Estado, conseguiram aumentar o subsídio complementar de forma a manter os rendimentos dos funcionários públicos manterem-se ao mesmo nível, porque eles sabem o quanto é importante para a economia regional manter o poder de compra e o poder de compra interno, mas de facto aqui não há folga. Estamos a pagar de facto por muitas asneiras. Agora, eu acho que aqui também, como o Carlos dizia muito bem, agora temos que ter opções. Isto é como, eu digo que é como um bolo que até está-se a reduzir. E agora tem que se fazer opções. É nas pessoas, é no poder de compra que vamos apostar, ou vamos continuar a apostar em investimentos que não produzem nada e que... Portanto, quando há menos recursos, mais importante é fazer boas opções. E eu acho que isso aqui, sinceramente, acho que... O mais difícil é pôr em prática, não é tentar. Mas tem que se fazer opções. Isto é como tudo. Tem que se fazer opções. Eu sei a resposta, mas tenho que perguntar ao doutor. As opções têm sido tomadas, Bom, eu para não fazer... não ter uma visão radical das coisas, naturalmente que houve opções que foram boas, não é? Também não podemos dizer que todas as opções foram erradas, mas houve a generalidade das opções, e nomeadamente na utilização dos recursos financeiros, do meu ponto de vista foram más, e não preciso ser eu a dizer, basta olhar para os factos. Aliás, a Filipe estava a falar sobre os Açores e estava a lembrar de um dado um dado recentemente apresentado, e que já sabíamos, mas que vai confirmar. A dívida regional dos Açores é 6 vezes mais pequena do que a nossa dívida. Nós temos uma dívida 6 vezes maior. E como a Filipe disse bem, os Açores conseguem acomodar estes problemas sociais de forma mais fácil porque tem margem de manobra orçamental. E nós não temos. E, portanto, nós tomamos opções erradas do ponto de vista financeiro, mas mais grave do que isso é que, dir-me-ão assim, bom, mas então uma região, uma entidade não se pode endividar. Pode-se endividar, tem que ter consciência. Se esse endividamento, se essa dívida que está a ser feita é possível pagar e temos condições para pagar, e se podemos pagar sem pôr em causa aquilo que é o normal funcionamento das instituições, e neste caso da região autónoma da Madeira. O que aconteceu é que nós fizemos uma dívida muito grande, demasiado grande face àquilo que são as nossas condições de pagamento dessa mesma dívida, e o serviço da dívida neste momento está a condicionar de forma muito séria aquilo que é o normal funcionamento das instituições da região e obviamente a afetar as famílias e as empresas. Porquê? Porque é preciso arranjar dinheiro para pagar essa dívida, e quem é que paga? Quem paga naturalmente são as famílias e as empresas, porque é preciso que as pessoas tenham noção de uma coisa, não é os governos que pagam, os governos são os executores da política, porque na prática o dinheiro público vem dos cidadãos, vem dos contribuintes, e os contribuintes têm que pagar impostos. Portanto, uma má dívida significa que vai ter sempre um aumento de impostos no final. E portanto, esta má dívida teve, como nós avisámos durante N anos, é bom que se faça justiça, e eu próprio estou à vontade porque fiz isso, que estou a avisar há N anos que isto pode acontecer, que a dívida é de tal forma grande que nós não vamos ter condições de o fazer e que vai acabar por cair como impostos na cabeça das pessoas. E aqui está, fiz várias intervenções na Assembleia a dizer isso, e a verdade é que neste momento ninguém acreditaria que nós íamos ficar com uma carga fiscal semelhante ao que se passa no plano nacional. Eu acredito que há 4 ou 5 anos tivéssemos perguntado a esses gurus da política madeirense que andaram por aí a dizer, mas então é possível, nós vimos, com certeza que todos diziam que não, isso é uma coisa completamente impensável. Mas a verdade é que nós hoje estamos a apanhar com os impostos exatamente iguais, em alguns casos superiores ao plano nacional, e está tudo sereno como se não se passasse nada. E a verdade é que nós estamos num processo de empobrecimento estonteante na região autónoma da Madeira, como nunca tivemos. Aquilo que a Filipe disse é verdade, já não estamos a falar. Simplesmente nós temos dinheiro, e nós, e quando digo nós, digo o cotidiano das pessoas, a classe média, as pessoas que enfim, tinham a sua vida completamente organizada,
essas pessoas hoje, a maior parte dessas pessoas hoje, já não podemos falar de luxos, as pessoas já estão a tratar da sua vida, mas é aquilo que é essencial, que é a casa, que é o transporte, que é a creche para os miúdos, que é a escola para os miúdos. Já estamos a falar desse patamar. Já temos uma franja de pessoas na Madeira muito curta que se pode dar ao luxo de dizer que manteve o seu nível de vida como tinha há 4 ou 5 anos atrás. Porque, de facto, os níveis de empobrecimento das famílias da Madeira foram brutais. E tal como os níveis de dificuldade das próprias empresas. As empresas hoje já não estão, não só porque não têm o mercado que tinham, porque isso é um dado importante, como estão muitas vezes agarradas a situações financeiras da banca, não é? E a banca não foi, nem está a ser, contrariamente ao que se tem vindo a dizer em alguns casos, que vai ajudar, etc., não tem feito nada disso, pelo contrário, tem sido tremendamente feroz na tentativa de recolher o dinheiro que emprestou, e portanto nós temos aqui problemas muito graves que as soluções são difíceis, e portanto as opções, respondendo à sua questão diretamente, as opções foram naturalmente erradas. E agora a questão é que essas opções estão a ser tomadas a prova. Mas aqui as opções também é importante. É isso que eu ia dizer, que é o seguinte: eu acho, tanto no plano regional como no plano nacional, eu defendo de facto que se olhe mais para repor o poder de compra, porque isso mexe com a economia e permite, aliás, nós vimos agora a nível nacional que houve um ligeiro acréscimo em termos do crescimento do PIB, que teve a ver de facto pelo chumbo do Tribunal Constitucional, porque aumentou o consumo interno. E portanto, eu acho que aqui, se calhar, estas medidas de cortar, isto é como, vamos lá ver, é como uma empresa que está mal e começa a cortar nos custos, mas isso depois começa a implicar nas vendas, começa a vender menos, com a qualidade dos serviços começa a ter menos clientes, e às tantas, o que está a conseguir nos cortes das despesas está a ser quase inferior à redução nas vendas, porque está também a reduzir vendas. E aqui tem que se olhar, quando se olha aqui para a economia regional, eu vejo um pouco assim, quer dizer, se continua a cortar desta maneira, o poder de compra e a afetar o consumo interno, no fundo estão a afetar as empresas, estão a criar mais desemprego, e vamos olhar para isto tudo, estão a provocar um decréscimo, no fundo, do crescimento económico. E, portanto, quando eu digo opções, eu continuo a estar convencida que a reposição do poder de compra é essencial, ainda para mais para uma economia como a nossa, para a economia regional, que não tem as exportações, que não tem... Sim, o turismo pode-se dizer que é um serviço exportado, como uma exportação, mas a verdade é esta, e portanto, e é nisto, mas eu quando falo da economia regional também falo a nível nacional, é a mesma coisa. Portanto, eu estou convencida que é importante, num país como nós temos, uma região essencialmente de serviços, que é muito, muito importante, de facto, olharmos para o poder de compra interno e para repormos um bocadinho, porque senão isto, está bem, podem dizer a nível nacional, que é o que acontece na balança comercial, assim que aumenta um bocadinho o consumo interno, ela desequilibra porque as importações aumentam. Enfim, isso aí depois temos que arranjar, se calhar temos que produzir mais coisas internamente. Mas Filipe, isso está certo. A questão de fundo é outra. A questão de fundo é que, contrariamente ao que foi a propaganda do Governo da República, de que dizia que, nós conseguimos uma reestruturação do padrão da nossa economia, nós não conseguimos nada. Porque a questão não é essa. A reestruturação do padrão da nossa economia significaria isso. Significa, quando aumenta o consumo, as importações não aumentam na mesma, claro. Porque a nossa economia produz suficiente. Começou a produzir mais, internamente. Para produzir isso. O problema é que não conseguimos isso. Não conseguimos isso. E, portanto, nós continuamos a fazer. E isso leva-me a uma discussão que tem a ver com a questão das opções atuais, quando falou. Portanto, eu disse que as opções erradas estavam... O que disse há bocadinho era que as opções do passado foram opções erradas, mas a solução do presente para essas opções erradas está totalmente inquinada do meu ponto de vista. E tem um bocadinho a ver com aquilo que a Filipe disse. E está inquinada porque não só há digamos assim, um assento tónico nos cortes no âmbito dos salários e das pensões, por exemplo, e esse assento tónico leva a isto que dizia a Filipe, que é uma menos dinâmica da procura interna, que ainda por cima no caso da Madeira é quem puxa pelo PIB, digamos assim, puxa pelo produto, e portanto se a gente tem cada vez menos, quer dizer, não conseguimos sair disto, isto entra num ciclo vicioso muito complicado, e portanto, quando se diz que, e o Governo da República, agora voltando para a República, diz assim, mas estas medidas são essenciais para manter o déficit, para conseguirmos baixar o déficit. Só que o problema, que ninguém responde a isto, é que, muito bem, a gente baixa salários e assenta toda esta reestruturação dos salários e nas pensões e chegamos a um déficit de 4%. E então quando é que vamos aumentar os salários e as pensões? Sabe quando? Nunca.
Porque essa redução do déficit está baseada nos salários e nas pensões. E portanto a gente nunca vai conseguir aumentar os salários. E tens mais uma coisa, tens uma percentagem, a dívida relativamente ao PIB, que não te cresceu, porque é assim, em valor absoluto a dívida até pode crescer, se o PIB crescesse. Sim, mas o que interessa é a nossa capacidade para pagar essa dívida. Quer dizer, a dívida. Exatamente, mas a questão só para terminar o raciocínio que estava a fazer, a questão é esta, é que, e é isso que os políticos que têm estas opções e que acreditam nestas opções têm que explicar, é que como é que nós controlamos o déficit e saneamos as contas sem tornar permanentes, porque acho que todos nós concordamos com isso, que é não tornar permanentes os cortes. Todos nós achamos que devemos voltar aos salários que tínhamos antes e devemos voltar às pensões que tínhamos antes. Como é que fazemos para que isso aconteça? Isso deve ser o objetivo dos governos, do meu ponto de vista. Agora, a questão é que não se pode dizer não há nada a fazer. A solução, como eu vi, por exemplo, vários articulistas dizer, a solução tem que ser mesmo esta dos cortes. Não é verdade. A solução tem que ser melhorar a competitividade da economia portuguesa, de maneira que, de facto, a economia portuguesa cresça mais. E ao crescer mais, não precisamos ter cortes tão significativos dos salários e nas pensões, porque isso está em causa. E, portanto, o erro é um erro de visão estratégica, é um erro de opção de política económica, que do meu ponto de vista não está certa, não está verdadeiramente certa, e que se nós tivéssemos outras opções, eu estou certo que nós conseguíamos chegar a outro resultado. Aliás, eu digo, só para terminar, eu costumo dizer, eu disse recentemente isso, toda a gente ficou indignada no Plano Nacional da República sobre a questão da decisão, mais esta decisão do Tribunal Constitucional. Ora, o que eu disse há tempos sobre isto foi que o Tribunal Constitucional é hoje o melhor Ministro da Economia deste Governo da República. É o melhor Ministro da Economia, porque é este Tribunal Constitucional que consegue, tem estado na origem dos sinais que temos vindo a ouvir, dos sinais de recuperação da economia. Os sinais de recuperação da economia não têm nada a ver com nenhuma medida que o Governo tenha tomado. Tem a ver com a circunstância daquilo que a Filipe disse, que foi de ter injetado mais dinheiro na economia através do consumo e através do investimento privado. E pronto, e isso está a acontecer. E isto é que as pessoas têm que perceber. E quando se diz, nós temos que mudar o padrão da nossa economia, também estou de acordo. Ou seja, nós temos que apostar bastante nas exportações, tentar reduzir as importações. Aliás, isto é um tema que toda a gente, aliás, Angola hoje, não sei se sabem, mas o grande objetivo de Angola é a política de substituição de importações, que é trazer investimento externo para produzir o que eles importam de maneira a não importar mais. Portanto, isto é o lá para a lista, digamos assim, dos governos. Agora, para fazermos isso, nós temos que ter produtos competitivos, nós temos que ter empresas competitivas e para isso temos que reduzir impostos, por exemplo, para as empresas, nós temos que aumentar a educação e as qualificações das pessoas. Enfim, há aqui uma miscelânea de coisas que não estão a ser abordadas porque há uma obsessão relativamente a esta questão do déficit e perceber e uma obsessão de curto prazo, que é, bom, e para conseguir o déficit, onde é que eu vou cortar? E a Filipe sabe disso bem, que é agarra no orçamento e diz, bom, isto vai ter um efeito para o ano, é pensões e salários, isto é no curto prazo tem que se fazer isto. Agora, o que eu não vejo é, exatamente, isso, sem dúvida, num prazo curto é preciso fazer às vezes estas... Embora no caso da Madeira... Mas tinha que ser uma medida pontual para depois ser reposta. Claro. Agora, como está a ser feita, não. É para ser permanente. É que no caso da Madeira eu vou ao orçamento, e aliás os senhores vão ver a execução orçamental que costuma sair, e a gente vai lá e diz assim, despesa corrente. A despesa corrente da Madeira está sempre a subir. E as pessoas perguntam, poxa, mas como é que é? Está cortes, como é que a despesa corrente sobe sempre? E quando se olha para a despesa corrente dos Açores, está sempre a descer. E diz, mas então os Açores têm complementos salariais, têm essa grande, está sempre a subir. Sabe qual é a explicação? É que a gente paga 120 milhões de euros por duas vias, via litoral e via expresso. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa, mas aqui isto é um cancro. É que pagamos 120 milhões de euros. E portanto, não é possível, não é possível descer a despesa corrente quando 120 milhões de euros é mais de um terço daquilo que se paga, aliás, neste momento é metade até do que se paga em salário. Ou seja, isto é uma brutalidade. E portanto, a situação é esta. Nós temos opções diferentes, mas o governo... O serviço da dívida entra nessas contas, não? Da despesa, sim, entra, claro, na despesa que entra. A despesa da dívida são 340 milhões de euros. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, de um valor significativo por ano. Portanto, isto tudo para dizer que, quando falava nas soluções, nas opções de solução, há outras opções. Só que a minha pergunta que se deve fazer é, mas então porquê que o Governo ainda não conseguiu reduzir o valor das PPPs? Ninguém pergunta isto ao Governo. Passaram 2 anos e meio. Olha, cortaram os salários logo no primeiro ano, as pensões também, o subsídio de insalariedade também, aumentaram o ISP. Isso foi fácil, foi logo feito. Já passaram 2 anos e meio e esta gente continua assim. A Via Litoral e a Via Expresso tiveram de lucro em 2013. Em 2013, as duas empresas em 2013 tiveram de lucro 20,2 milhões de euros. Olha, 10, 20,2 milhões de lucro. Duas empresas que vivem à custa do erário público. Aquilo são prestações do Governo Regional que vai ser enviado para lá. Ou seja, isto é um escândalo, para não dizer mesmo uma barbaridade que não tem sentido nenhum. E, portanto, volto a dizer, há opções diferentes, o Governo não pode fazê-las, porque, obviamente, sabe quem assinou os contratos da Via Litoral e da Via Expresso.
o mesmo secretário regional que agora diz que quer negociá-los. Acho que isto é possível. O secretário-geral sentou-se à frente e assinou contrato a bilateral, contrato a via expressa. E agora vai para o Parlamento e diz: a gente até ao fim do ano vai discutir isto, mas já estou a ver isto há 2 anos e meio. E isto vai ser uma redução de 30%. Quem me dera. Tem que ser, do meu ponto de vista tem que ser. Mas já levou 2 anos e meio e é preciso perceber. Isso também é ser ele próprio a admitir que andou a pagar demasiado durante... Isso já está mais do que claro. Isso já está mais claro. Este secretário e este governo regional e os secretários que andaram ali são responsáveis por isto. Eles já admitiram, claro que sim. Não disseram publicamente porque nunca o fazem, mas obviamente está assumido que têm responsabilidades. E mais uma vez o povo da Madeira tem que fazer a leitura sobre isto. Mas a minha pergunta é outra. Então a gente já pagou 900 milhões de euros de via litoral da via expressa. Quem é que responsabiliza por isso? Já estavam pagos. 900 milhões nós já pagámos. E portanto há aqui de facto opções que não foram nunca tomadas do meu ponto de vista. Doutora Filipe, para terminarmos este grande tema, não fico com a impressão às vezes que a Madeira neste momento é uma nau sem rumo e que não sabe onde é que isto vai, onde é que vai bater? Não sei rumo é uma coisa. Há uma coisa não sei rumo para aí já. Eu acho que é. Não, eu acho que neste momento nós estamos, eu digo que a Madeira está em gestão, naquela gestão mínima, fez os cortes, tudo o que foi imposto, inclusive pelo Governo da República. Eu também quero dizer que o Governo da República aqui, também quero que foi completamente insensível, isto é bom também que, aos problemas da insularidade. Ele não quis, relativamente, ele tinha que de facto ter pensado também na população em si, tudo bem, houve de facto erros, mas a maior parte dos madeirenses não são responsáveis por os investimentos, alguns investimentos mal feitos e desastrosos que foram feitos. Os madeirenses só têm culpa de uma coisa, é que votaram neste governo. mas de qualquer maneira, enfim, mas a verdade é que enquanto as coisas eram de certa maneira a leitura, eu digo sempre, enquanto não chegou à vida das pessoas, Sim. E de facto as pessoas chegou mesmo, quando não lhes bate à porta. Exatamente, quando não bate à porta a coisa... E a coisa vai andando. E é verdade que as pessoas normalmente também nem têm que ter essa perspectiva às vezes do que é que vai acontecer no curto prazo e no longo prazo. Portanto, as pessoas estavam a ver o seu dia a dia, portanto, não sentiam nas suas vidas ainda. De facto, estas obras, no fundo, o objetivo destas últimas obras, muitas delas sem objetivo nenhum, que não trazem produtividade nenhuma, aliás, só despesas de manutenção, foi feito para manter a economia aquecida. No fundo, enquanto havia obras, mexia a construção civil, mexia a coisa. Dava uma noção de progresso. Dava uma noção de progresso e isto foi levado até ao limite. Só que acabou-se o dinheiro, portanto, para tudo, e neste momento é que as pessoas de repente, quando acabou, é que sentiram, não houve dinheiro para obras, não há dinheiro para investimento, é que começaram a sentir de facto. E agora, o que eu digo é, não haja dúvida que é preciso tem que se mudar completamente, é preciso ser muito criteriosos, porque tem que se falar na reestruturação da dívida, quer dizer, não há outra hipótese. Quer dizer, o peso dos juros e dos encargos, e atenção, e há parte da dívida, nem estamos a pagar a componente de capital, estamos a falar aqui só de juros, portanto, quando se começar a pagar a componente de capital, o esforço ainda vai ser maior. Portanto, eu acho que é importante a reestruturação da dívida, é importante, de facto, lutarmos para voltar a ter e conseguir repor algumas destas vantagens que nós tínhamos para ajudar a repor um bocadinho o poder de compra. É preciso olhar para os transportes marítimos, porque um dos custos grandes de insularidade são os transportes. É o custo que tem das coisas virem do continente até à ilha. Portanto, tem que se olhar para os transportes marítimos, de facto, ver que aqui é um fator de competitividade muito grande e que, portanto, é preciso, de facto, olhar e ver qual é a melhor forma de baixar estes custos de transporte. Nós, em termos, por exemplo, energéticos, também relativamente ao continente, não temos as alternativas em termos mesmo de gás natural, em termos estamos muito mais limitados. Aqui, se calhar, as renováveis ainda assumem um papel mais importante. E aí tem que haver apoio para o investimento nas renováveis. Se é importante eu acho que a nível nacional é importante, ainda mais a nível regional. E, portanto, há aqui uma data de coisas que temos que olhar e de facto, delinear estratégias e políticas para isso. Porque senão estamos só a gerir o dia-a-dia e a manter o status quo. Mantendo assim, não estou a ver sinceramente, vamos à espera que caia um milagre ou que haja uma desgraça qualquer. Por exemplo, mesmo o próprio turismo. Nós andamos aqui um bocado a reboque das desgraças que acontecem nas outras coisas, e aí melhora um bocadinho,
melhor mas secretário, não, a gente tem que ter... na mesma linha daquilo que disse, o melhor secretário do turismo são as convulsões do Norte de Não África. pode ser, isto não pode ser, a gente tem que ter política, tem que ter estratégia. Convulsões do Norte de África, do Norte do Árabe. Mas é verdade, quer dizer, é verdade. O melhor secretário do turismo da verdade. E não pode ser, mas isto de facto temos que começar a ter apostas em que a gente não pode ir a tudo, não há muitos recursos, temos que ver em quê? Nisto, e apostar, e eu acho que é a única forma, sinceramente, e não é, sinceramente agora não vejo isso, pode ser que... Eu acho que só para terminar, há uma figura, eu não sei se é assim, mas contaram-me que durante anos e na altura das eleições o Sr. Presidente do Governo tem um quadro na Quinta Vigia e esse quadro tem uma lista que ele faz à sua própria mão, deve ser com giz, não sei, nunca vi, não faço ideia, em que escreve as inaugurações que queria fazer, etc. Digamos que este poder alimentou-se desta obsessão por inaugurações durante estes anos todos e chegamos ao cume e ao limite daquilo que dizia a Filipa, que é temos que inaugurar, temos que ter obra, não interessa para quê, nem com que se chega, para que serve e qual é a utilidade e se é rentável, se temos dinheiro para pagar, não interessa. Tínhamos que alimentar digamos assim, este consumo exagerado de obras, porque ele permitiria manter a economia a funcionar e essa economia a funcionar dava votos através daquela obsessão por inaugurações. E portanto nós precisamos mudar o quadro. Temos de mudar esse quadro completamente, podemos acabar com esse quadro de giz de inaugurações e isso só se acaba de uma maneira, é que tirando aquela pessoa que está lá na Quinta Vigia, porque tem que se mudar aquele quadro por tanto que plasma, muitas dessas obras eram inauguradas e dias depois eram tudo outra vez terminadas. Pois havia isso, mas isso era demonstrador de que não só aquilo não era bem feito, porque repare, quando nós fomos confrontados com esta dívida de trabalhos a mais, excepcionais, de dívida oculta de mais de 1.000 milhões de euros, isso é decorrente desta situação em que tudo aquilo era feito para as obras têm que se fazer, não interessa o que é que serve e pronto, deixa andar. Um governo que quer fazer da Marina do Levar de Baixo uma espécie de submarino não pode ser acusado de ter falta de imaginação. Podia ser um campo de polo aquático. Não, imaginação, falta de imaginação não existe definitivamente. Aliás, o que nós temos visto demonstra isso mesmo. Agora, existe uma total falta de responsabilidade, porque aquele espaço ali não pode, do meu ponto de vista, e eu sou um leigo na matéria, naquelas áreas de avaliação, não sei que eu estou a falar de delfinários, que é o que lá está, mas estou a falar de outra coisa. Do meu ponto de vista, não se pode construir nada ali que vai ser destruído. Não há nenhuma razão para que uma marina foi destruída e um azul marino não há de ser destruído. Não há nenhuma razão, quer dizer, eu não consigo perceber e, portanto, isto é mais uma vez um disparate autêntico que dinheiro público, sem pés nem cabeça, do meu ponto de vista. E aliás, que vem da cabeça de mais um delfim. Do jornal. Ok, muito obrigado por terem vindo a este grande tema. Nós aqui agradecemos.